Olá, campanha do vestibular de verão no ar e hoje a gente mostra os bastidores da criação do projeto gráfico. Egresso da primeira turma do curso de Física Médica relembra a trajetória desde os primeiros estágios. Universidades comunitárias se encontram em Novo Hamburgo para compartilhar ações de inovação e desenvolvimento e discutir as potencialidades da plataforma ON. Fórum de Negócios debate carreira, tecnologia e inovação, com destaque para os desafios da reforma tributária. Comunidade acadêmica já pode participar da autoavaliação institucional da UFN. Professora explica a importância do processo. É agora, no Universo Acadêmico. Fique com a gente! Você já deve ter visto no site e nas redes sociais a campanha do vestibular de verão, que também já está na imprensa local e da região. Pois a gente foi entender mais sobre o processo de criação gráfico da campanha, um trabalho que envolveu toda a assessoria de comunicação da UFN. A gente sempre começa com um jogo de ideias. Então a gente traz essa bagagem que a gente tem trabalhado, juntamos e vemos o que faz sentido nesse momento para o nosso público. Este ano é especial porque, como tenho 70 anos na universidade, a gente começou com a campanha do vestibular de inverno, trabalhando com o aspecto retrô, né? E daí na transição para o vestibular de verão, né? Então a gente tentou fazer essa timeline quase como um salto temporal, assim, né? Indo para uma coisa bem mais moderna, utilizando algumas cores muito mais, mais de verão mesmo, mais vibrantes também, mas sempre pensando nas tendências das cores do ano de 2026. Como uma parte do conceito era a ilustração manual, trabalhar com o manual, com a colagem, com o recorte, a gente tem o Matheus, que daí então ele vai para a parte de manual mesmo, né? Então eu criei a peça no design cru, no Photoshop, no vetor cru, e passo para ele e ali em cima dela ele começa a trabalhar com a parte que para dar a característica do manual, né? Do lápis, da pintura. Não chega a ser uma aquarela esse ano, mas é como se fosse bem um lápis, um bastão assim. E eu foquei muito nesse sentimento, assim, de verão e se divertir e explorar essas cores vibrantes. A gente usa bastante ali amarelos e rosas, eu acho que ficou muito legal. A ideia é justamente trazer um movimento para a imagem estática. A colagem, ela dá essa liberdade de movimento, sabe? E de várias ideias, de várias perspectivas. Eu acho que o orgânico ali, o feito à mão, feito no lápis, ele traz um ar informal e divertido e que você se identifica mais fácil. As setas têm um papel semiótico muito interessante de apontar para onde a gente quer que seja visto, que é exatamente para o lettering vestibular, para o nome vestibular. Tanto é que nós temos a modelo olhando para cima, que é para onde está escrito a palavra vestibular. A gente trabalhou toda essa semiótica de apontamento. O slogan a gente pega uma mistura de fontes, né? A gente trabalha com o caixa alta, caixa baixa, né? Que é essa diversidade assim, de fontes, e aplica então a nossa paleta de cores, né? Então no lettering do vestibular em si, ele é todo manual, e depois o slogan que acompanha o lettering, ele é praticamente digital, né? A comunicação integrada, ela é interessante na questão de criação, justamente porque a gente não fica sozinho. Ter um grupo onde tu conversa e troca ideias e vê diferentes versões e visões daquilo é muito importante para tu conseguir criar algo legal para muitos públicos. Várias cabeças e várias mãos juntas trabalhando conseguem chegar num trabalho assim, né, num resultado assim, e é muito satisfatório, né? E ainda mais quando vem a resposta depois, assim, né, a aprovação. Lembrando que as inscrições para o vestibular estão abertas lá no site da UFN e vão até dia 10 de novembro. Os candidatos para a medicina fazem uma prova de 50 questões de múltipla escolha e uma redação. E os vestibulandos dos outros cursos escrevem uma redação. A prova começa às 1h30 da tarde aqui no Conjunto 3. A divulgação dos aprovados sai no dia 1º de dezembro. E falando em vestibular, vamos conhecer mais sobre um curso que vai completar no ano que vem
25 anos de história. O quadro Nosso Egresso de hoje é com o Marcel Zago, da primeira turma do curso de Física Médica da UFN. Ele recebeu a nossa equipe na própria empresa, contou sobre a vida acadêmica e profissional desde os primeiros estágios que realizou. Quando eu entrei no curso de Física Médica, ele ainda se chamava Física Ambiental e Computacional. Eu sou da primeira turma de egresso do curso. Dentro das áreas do curso havia essa área da Física Médica, que foi uma demanda dos acadêmicos, né? Então, criou-se um trabalho de solicitação e conscientização institucional e nós acabamos, né, pedindo a transição do curso e dessa maneira foi feita, né? Então, eu participei de uma certa forma de toda uma estruturação do curso, né? Eu tive um interesse prático muito grande desde o princípio, né? Então, no terceiro semestre eu já tive a oportunidade de ter bolsas acadêmicas, né, que foram proporcionadas pela instituição. A gente sabe que dentro de um ambiente acadêmico há diversas formas de tu aproveitar a instituição e as oportunidades que te dão. Tive a oportunidade também, após a minha formação, de ministrar diversas cadeiras dentro da universidade, né? Veio o mestrado. E veio posteriormente também a especialização em Física do Radiodiagnóstico, com reconhecimento da Associação Brasileira de Física Médica. A carreira profissional, ela teve esse impulso justamente pelo reconhecimento institucional da minha formação e, em paralelo, a gente também começou a atuar com a prestação de serviço em Física Médica, que era uma novidade no interior do estado do Rio Grande do Sul, isso não havia ainda, né, de uma forma tão comercial, né? Tudo aqui foi um sonho, né? Tudo foi um sonho. Meu monitor de laudo agora é um sonho. Meu primeiro medidor multiparâmetro foi um sonho. Toda vez que a gente para no final de ano aqui para comemorar cada passo que a gente dá, a gente em 20 anos está comemorando agora de empresa. Em nenhum ano a gente parou de crescer. A gente tem grandes redes sendo atendidas pela empresa, onde a gente consegue atuar com equipamentos de excelência, equipamentos que estão despontando no mundo, com tecnologias inovadoras. Eu fui conselheiro da BFM com 20 e poucos anos, eu tinha 23 ou 24 anos, que é um cargo teoricamente já, né, para pessoas que aconselham, né, que já têm vivências maiores na área. Depois recebi o convite, né, para ser diretor do radiodiagnóstico. Posteriormente fui convidado a ser vice-presidente e depois que eu fui vice-presidente o pessoal me instigou, embora eu achando que ainda fosse muito novo, a ser presidente. Fui o presidente mais novo da história da associação, fui presidente do Congresso Brasileiro de Física Médica em Porto Alegre também. Tudo que eu havia planejado eu consegui atingir em termos profissionais, né? E a gente acaba se reinventando, né, com tamanhas conquistas que a gente vai, de certa forma, até se surpreendendo, sendo o que a gente é, né, e aproveitando as oportunidades que tem. Eu sou do interior, hoje a gente ventila em congressos internacionais, hoje eu participo da Comissão de Proteção Radiológica do Colégio Brasileiro de Radiologia, também participo da Sociedade Brasileira de Pediatria com proteção radiológica. Então, isso me alegra muito porque eu consigo hoje atuar com foco na prática clínica, onde eu trago respostas diretas, né, do impacto das nossas ações, né, e dos benefícios. Que legal, grande trajetória profissional. Gente, reitores e representantes das universidades comunitárias se reuniram esta semana para compartilhar ações de inovação que contribuem para o desenvolvimento do Estado. O encontro foi na Fivale, em Novo Hamburgo. Em uma unidade do Parque Tecnológico da Fivale, em Novo Hamburgo, o professor Lissandro apresentou a Conte Digital, startup vinculada ao ambiente de inovação da Universidade Franciscana. Criada por egressos do curso de Ciências Contábeis, a plataforma web apoia empreendedores na gestão contábil.
A apresentação do case da Conte Digital, ele demonstra que dentro das universidades nós conseguimos gerar conhecimento. Esse conhecimento ele está encapsulado dentro de novos negócios e esses novos negócios impactam de uma forma efetiva o dia a dia da sociedade de uma forma geral. A Conte Digital foi o case de inovação da UFN no encontro do Consórcio das Universidades Comunitárias Gaúchas, o COMUNG. As instituições mostraram as iniciativas que podem ser acessadas pela plataforma ON, ferramenta que aproxima a sociedade dos serviços oferecidos pelas universidades. Reitores, vice-reitores, pró-reitores e diretores de inovação debateram os desafios e as potencialidades da plataforma lançada neste ano. O próprio uso da plataforma fez com que nós olhássemos e sugeríssemos mudanças, crescimento dessa plataforma para melhor nos atender e para melhor ser acessada também pelos usuários. Então esse é um momento bem relevante, eu diria que vai colocar a plataforma num outro patamar, que vai também fortalecer o envolvimento das instituições para realmente termos essa ferramenta mais potente à nossa mão e à mão da sociedade. Um dos pontos discutidos foi a conexão da plataforma ON com a Agência de Desenvolvimento do Rio Grande do Sul, para ampliar o alcance da iniciativa. O COMUNG e a plataforma ON vão nos possibilitar ter acesso a dados qualitativos e aquelas informações que só quem é daquela região, só quem é daquela cidade tem acesso. Nós somos um braço para a atração de investimentos privados do exterior e de outros estados do Brasil e também na promoção das nossas empresas gaúchas lá fora. A universidade pode ser um braço importante nessa conexão com os bancos públicos, inclusive BRD, Badesul e o próprio Banrisul, e financiamento de projetos de pesquisa para as universidades. Então a gente tem sim interesse nisso e tem a vocação para fazê-lo. O propósito da plataforma ON é transformar a ciência produzida nas universidades em soluções e oportunidades para a sociedade e o mercado. Essa plataforma ela dá uma visibilidade muito grande e integra também as instituições, principalmente mostrando essa questão do potencial que se tem hoje em termos de inovação, de pesquisa, de todas as instituições que fazem parte do COMUNG. Além dela integrar e se mostrar para os empresários, para uma comunidade que vem em busca de projetos, ela também apresenta essa visibilidade, né, sobre os dados institucionais, número de alunos, territorialidade e todo esse ecossistema que as universidades hoje comunitárias atingem no Rio Grande do Sul. Carreira, tecnologia e inovação, conectando pessoas ao futuro, foi o tema da 6ª edição do Fórum de Negócios. A palestra de abertura discutiu os desafios e perspectivas da reforma tributária com o advogado Marcelo Carlos Zampieri. Muito bem-vindos ao Fórum Integrado de Negócios de 2025. Na plateia, egressos, estudantes, comunidade externa e comunidade acadêmica acompanharam a noite de abertura do 6º Fórum Integrado de Negócios da Universidade Franciscana. Com música e emoção, a orquestra do Projeto Palote deu início à programação, que contou com palestras e oficinas. O evento, que há 6 anos promove a integração entre as áreas de administração, ciências contábeis e ciências econômicas, foi ainda mais amplo nesta edição, ao incluir a participação do advogado Marcelo Zampieri. Ele destacou os principais impactos da reforma tributária nos setores de serviço e comércio. Também apresentou aspectos práticos e as principais mudanças da nova legislação para o contribuinte. Entre as principais mudanças está a questão da não cumulatividade, ou seja, como nós temos um aumento de carga tributária em termos de alíquota nominal, é muito importante que os contribuintes tenham consciência de que todo o processo de desenvolvimento da atividade comercial de prestação de serviço, ela vai permitir um creditamento, ou seja, todos os serviços, todos os produtos que são utilizados para permitir o exercício da atividade econômica vão gerar um direito de crédito para o contribuinte. Esse crédito é fundamental para diminuir o efeito da carga tributária final, já que você tem um aumento de carga tributária no momento que você prestar um serviço e você vender um produto, você pode abater um pouco o custo tributário através de créditos.
crédito de insumos, como energia elétrica, por exemplo, que você vai utilizar para o exercício da atividade econômica. Existem muitos pontos ainda que demandam regulamentação. Entre os principais desafios por parte do empresário, por parte do contribuinte, está justamente em se adaptar às novas exigências que a legislação tributária vai trazer, principalmente nos aspectos das obrigações acessórias, como notas fiscais, registros contábeis e um aspecto importante também, a própria questão financeira vai ter aspectos que vão alterar um pouco a vida do empresário, a vida do contribuinte, porque o contribuinte hoje ele tem um prazo em média de 30 dias para recolher os tributos. Esse sistema de fluxo de caixa ele vai sofrer com a reforma tributária, na medida que a intenção do legislador é que no momento que você comprar um produto ou você prestar um serviço, você já receba um valor líquido por parte do tomador do serviço. Isso vai afetar um pouco o fluxo de caixa das empresas, porque o empresário não vai ter aquele prazo de 30 dias para pagar o tributo. Ele vai receber do consumidor o valor líquido, já que será descontado pela instituição financeira o montante do tributo e recolhido aos cofres do governo. Então vai afetar o que a gente chama de split payment, vai afetar de maneira bem drástica o fluxo de caixa das empresas. A comunidade acadêmica já pode responder ao questionário de autoavaliação institucional deste ano. O questionário está disponível no MinUFN até 30 de setembro. Para a gente entender o que é essa avaliação e o que ela representa, a gente recebe hoje a professora Renata Corradini Bianchi, que faz parte então da CPA, a Comissão Própria de Avaliação. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada, Bruna. Prazer estar aqui com vocês. Professora, para a gente começar, explica para a gente, então, o que é avaliado nesse questionário. Neste questionário são avaliados os 5 eixos do processo de autoavaliação institucional. No primeiro eixo, são questões relacionadas ao planejamento institucional. No segundo eixo, são questões relacionadas ao desenvolvimento institucional, questões referentes à responsabilidade social, à interação da universidade com a comunidade. No terceiro, são relacionadas às políticas acadêmicas e institucionais. No quarto eixo, são questões relacionadas às políticas de gestão, que está mais centrado na questão dos cursos, das coordenações. E o quinto eixo são as questões relacionadas à infraestrutura institucional. E por que é importante que a gente responda este questionário, professora? Muito boa pergunta. Esse questionário ele é importante que toda a comunidade acadêmica responda em função de que ele é um diagnóstico de todas as questões relacionadas à nossa instituição. Então, a partir dele, a instituição ela pode atualizar o seu planejamento institucional, buscar novas ações a serem implementadas, considerando esse diagnóstico que é levantado, que ele vai servir de norteador para a nossa atualização do planejamento, para as novas ações institucionais. E, gente, quando a professora fala comunidade acadêmica, é todo mundo, então, professores, estudantes, técnico-administrativos. E os nossos estudantes, né? Toda a comunidade acadêmica que envolve os técnicos administrativos, docentes, discentes, que fazem parte de toda a nossa universidade. E, professora, antes de chegar a esse questionário, vocês fazem reuniões durante o ano, né, com a comunidade acadêmica. Como é que funciona esse processo? Isso. A gente tem reuniões constantes com a nossa comissão de avaliação, a comissão consultiva e também com o pessoal que é a comunidade acadêmica, que é os técnicos administrativos, os discentes, docentes, passando os resultados desse processo, que a gente considera como sendo uma sensibilização, uma socialização das informações que aconteceram no ano anterior, para nós traçar as prerrogativas que vão ser atualizadas no instrumento que vai ser aplicado durante o ano, no caso 2025. E esse instrumento, Bruna, ele teve também um processo todo de atualização. A gente passou por uma atualização do processo, considerando também as avaliações que foram realizadas no ano passado. Professora, dá alguns exemplos para a gente, né, de mudanças, de melhorias que foram realizadas na instituição a partir, então, dessa autoavaliação.
Esse processo ele serviu como mudanças, por exemplo, relacionado à criação de novos espaços institucionais, como espaços de coworking, as novas políticas de aprendizagem também junto aos professores estarem se preparando para trabalhar com metodologias adaptadas aos nossos estudantes, né, nesse tempo que a gente vive. Também a questão de novas disciplinas, principalmente as disciplinas eletivas que atendem à necessidade dos estudantes. E novos eventos também que foram criados, os núcleos, né, o NAEX, que é relacionado à extensão, o NAAD também. Então, sempre existem mudanças que vão atender ao nosso público, que é a nossa comunidade acadêmica, né? Os estudantes, os professores e também os técnicos administrativos. É uma forma de toda a comunidade contribuir, né, para a instituição, ser ouvida, poder falar, né, sugerir mudanças, sugerir melhorias. É importante que se participe, né, professora? É importante, em função da nossa universidade, ela está se tornando cada vez mais orgânica, pertencente à sociedade. É necessário nós ouvir a voz da comunidade acadêmica para que as nossas ações elas estejam sempre atualizadas de acordo com o nosso público, com as pessoas que fazem parte da nossa universidade, até mesmo a criação de novos cursos, né, de eventos, está sempre sendo atualizada as ações institucionais frente à avaliação desse diagnóstico que é tão importante para a instituição. Bom, esse questionário está lá no Minha UFN, né, professora? O que a senhora recomenda, então, de tempo? Que recomendação a professora daria? Eu recomendo que todos respondam, né, com a plena serenidade, porque as questões elas estão direcionadas para os 3 públicos da instituição, que é discente, docente e técnico administrativo. Então, são questões relacionadas aos 5 eixos, conforme eu falei, mas que a gente responda de uma maneira serena, tranquila, né? E que a gente tenha também uma autocrítica sobre a nossa instituição, porque é a nossa voz ativa com a instituição, esse processo de autoavaliação, e a partir dele é que a instituição pode traçar as mudanças, né? E por ela ser uma instituição inovadora, uma instituição que vem crescendo, esse diagnóstico ele se faz muito ativo, né, dentro dos novos planos da instituição. Para o pessoal se organizar, vocês têm uma ideia de quanto tempo leva para responder o questionário, mais ou menos? Só em torno de 3, 4 minutos ele pode ser respondido, não muito mais que isso. É importante destacar também, professora, que esses eixos que a senhora comentava, eles são uma orientação do INEP, é isso, né? Isso, são vinculados à nossa avaliação junto ao INEP. Então, são esses 5 eixos que norteiam todo o processo de autoavaliação da instituição, no qual também nós somos avaliados quando tem uma avaliação externa. O nosso espelho está centrado nesses 5 eixos. E, professora, uma última pergunta, eu quero saber como que está sendo a sua experiência em participar da CPA, a professora que ingressou, então, na comissão esse ano. Está sendo uma participação muito boa, a experiência muito importante também dentro da CPA, em função do conhecimento do todo que precisa ter em relação à instituição. Então, essa experiência de alguns meses, eu comecei em março, né? Está sendo bem importante, eu estou gostando muito e é uma visão do todo institucional, onde a gente busca informações para envolver todo esse processo de autoavaliação e reconhecer que nós, na CPA, trabalhamos com um diagnóstico, levantamento de informações sobre toda a comunidade acadêmica e que isso, posteriormente, é direcionado para a instituição, para a gestão, para, então, ser as informações necessárias para direcionar os caminhos institucionais. Um trabalho super importante, né, e fundamental. Muito. Parabéns, professora, pela sua participação. Muito obrigada pelas suas informações. Muito obrigada, Bruna, por estar aqui presente na UFN TV. Relembrando, então, gente, até 30 de setembro o questionário disponível lá no Minha UFN. Obrigada, professora. Até uma próxima oportunidade. Até mais. Obrigada. E, gente, pintar aquarela é uma prática que promove muitos benefícios. Exige atenção aos detalhes, melhora a concentração, a clareza mental e diminui o estresse. Aqui na Universidade Franciscana, estudantes vivenciaram tudo isso na prática, em uma oficina.
água, papéis, cores e pincéis. Tudo preparado para uma oficina de aquarela, uma forma de pintura que mistura pigmentos de tinta com água. E assim, através de diversas técnicas, podemos nos expressar artisticamente. Eu sempre gostei muito de fazer tudo que é coisa manual, né? Só que foi na pandemia que eu comecei a pintar aquarela. E desde então não sei, é uma paixão, sabe? Eu gosto muito de pintar aquarela. Compartilhar o que se sabe exige preparo, prática e dedicação, que é o que propõe a disciplina de docência orientada do mestrado em Ensino de Humanidades e Linguagens da Universidade Franciscana. Como uma das atividades da disciplina, a mestranda Natália propôs ensinar um conteúdo da área das artes para vivenciar na prática a arte de ensinar e aprender dentro da sala de aula. É um desafio porque eu sou uma pessoa um pouco tímida, mas é uma coisa que eu sempre gostei e sempre quis estudar. Agora eu estou fazendo minha segunda graduação em artes visuais e sempre quis ser professora, e o mestrado me possibilitou a ver isso com outros olhos, né? Principalmente na matéria, principalmente na cadeira de docência orientada, porque a gente tem que colocar em prática aquilo que a gente aprende. Ela se vem ensinando justamente artes visuais no futuro, né? Então a docência orientada, como parte aí de um período em que o mestrando adquire experiência no ensino, né, é uma oportunidade de fazer com que ele faça o planejamento, qual é o conteúdo a ser ensinado, como que ele vai lidar com os estudantes. E para além da parte prática em sala, outro ponto fundamental do mestrado é a pesquisa, a escrita da dissertação. E por aqui as ideias criativas, imagéticas e artísticas continuam. A gente está pesquisando a presença de multiletramentos nos livros didáticos de artes visuais. Letramento visual é como tu aprende a partir das imagens. A gente analisou 4 livros didáticos e tentou perceber neles a presença do letramento visual, e também a gente traz um pouco da importância do letramento visual no ensino das artes visuais. Maria Antônia foi uma das estudantes participantes da oficina. Com concentração e encantamento, ela preencheu a folha em branco com formas, traços e texturas. Então eu já tinha feito pinturas com aquarela, tinha feito algumas experimentações, mas poder ver assim jeitos diferentes de pintar com a tinta foi algo completamente novo. Por exemplo, colocar sal ou colocar álcool na tinta, ver como é que reage, ver como fica no papel, é completamente diferente. Abre muitas possibilidades para testes, para experimentos. E quando a água, a tinta e os outros materiais se encontram no papel, é que é revelada a magia dessa arte milenar e toda a sensibilidade contida nela. Para quem ensina, para quem aprende e para quem se expressa. Eu não sei, acho que a aquarela é um respirar no mundo caótico que a gente vive atualmente, para sair um pouco das telas, sair um pouco desse caos que é o mundo atual, entende? Para mim é isso que a aquarela transmite. Que legal! Por hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um beijo grande. Tchau!